Bom dia, meus amores! Que bom estar aqui de novo com vocês. E a nossa aula de hoje é de história. E nós vamos falar de um assunto bacana, gente. A gente vai falar sobre a família. Isso, a gente vai dar continuação sobre o assunto família. A nossa família é o nosso maior tesouro, não é mesmo? É com ela que aprendemos tudo, né? Aprendemos os costumes, as tradições. E o que são esses costumes e essas tradições? São os costumes que são passados de pais para filhos, né? Que vem desde a vovó, que passa para a mamãe e que a mamãe passa para a gente. E que as famílias, elas são diferentes. E cada uma tem seus costumes, tem suas tradições, né? Tem famílias que traz coisas bem do passado, né? Que já aprendeu com quem? Com a vovó. Então, lá na página 222, tem assim: aprendemos a conviver com a família. Exatamente. É a família que mostra pra gente como é que a gente deve se comportar, né? Quais são os nossos costumes, nossos valores, como é que nós podemos respeitar as pessoas, né? Os mais velhos. Então, tudo isso nós aprendemos com quem? Com a nossa família. Tem famílias, né, que aprendem costumes que vêm desde a antiguidade e que são importantes, né? Tem famílias, olha, as famílias indígenas, elas têm uma tradição. De qual é a tradição? De dormir na rede, né? Dormir na rede, eles gostam de dormir de rede. Então, cada família tem sua tradição, tem seu costume. E isso você vai fazer a leitura da página 222 do seu livrinho de história, e lá você vai observar quais são os costumes e as tradições trazidas nesse texto dessa família. Aí você vai fazer a leitura, né? Com o papai, com a mamãe, e vai responder os questionamentos sobre o texto que você leu, na página 223 e na página 224. Então, esse texto, ele vai lhe mostrar que as famílias não são iguais, que elas têm costumes e tradições diferentes. Às vezes, pode ir na casa de um amigo, digamos, eles têm costume de almoçar sentado no chão, né? Se for o caso. Mas aí é um costume, é uma tradição deles. Então, cada família traz isso, traz a sua tradição e seu costume. E lá nesse textozinho, da página 222, que você vai fazer a leitura, você vai observar alguns costumes e algumas tradições que essa família vem trazendo de outras gerações do passado. E aí vocês vão responder os questionamentos da página 223 e da página 224. Aí também, na página 225, tem um textozinho, Florianópolis e arredores, um dia de costura com as rendeiras da lagoa. Lá você vai ver que essas rendeiras, ela tem um costume, ela tem uma tradição, que elas trouxeram desde o passado. E qual é, tia Vilma? Você vai descobrir lá no texto. Elas são rendeiras, elas fazem rendas, né? Então, isso aí é uma tradição que ela trouxe do passado delas, ok? Isso aí é no livrinho módulo 2, na parte de história. O que você vai fazer nas atividades? Você vai fazer a leitura dos textos e responder as atividades. Da página 222, 223, 224 e 225. Aí depois você vai pegar aquele livrinho, atividades complementares. E lá também vem falando disso, de costumes e tradições. Você pode até conversar com a mamãe e com o papai, para saber se eles têm alguns costumes trazidos das avós ou dos pais deles, né? Ô mamãe ou papai, vocês têm algum costume que que foi ensinado pela vovó, pela mamãe, ou alguma tradição, né? Digamos, pessoas de outros países, né? Pessoas judaicas, eles têm um costume e uma tradição. Eles usam tipo uma boininha assim na cabeça, né? Quando vai para a igreja, para a sinagoga. Então é assim, as pessoas têm seus costumes. E aí você vai responder as atividades da página 78, 79 e 80. De qual livrinho? Atividades complementares.
Aonde que você vai fazer essas atividades? No seu caderninho de história, porque nós não podemos riscar o nosso livro, certo? Não esquecer de botar também o cabeçalho, que é importante. E aí você conversa com a mamãe, com o papai e tenta descobrir se tem algum costume, alguma tradição que eles trouxeram lá dos avós ou dos pais deles, não é verdade? Nós mesmos temos muitas tradições e muitos costumes. Como? Por quê? Porque nossa formação foi de vários povos, né? A gente se formou através do índio, do português, né? Do africano. Então a gente tem vários costumes e várias tradições que foi trazidos por esses povos até nós. Comer cuscuz, comer a tapioca, dormir de rede, né? São costumes e tradições trazidas de quem? Desse povo que formou o povo brasileiro. E olha aí, que tal fazer uma pesquisa, né? Você ser um pesquisador e saber quais foram os costumes e tradições que os povos indígenas, africanos e portugueses trouxeram para nós, né? Para os nós brasileiros, certo? Então, faz uma pesquisazinha sobre isso. Olha lá na internet o que é que eles deixaram de bom para nós. O que é que nós aprendemos com ele, que até hoje nós vivemos esses costumes e essas tradições, ok? Então, lembrando que a nossa atividade é do módulo 2, parte de História, da página 222 a 225, e também atividades complementares 78, 79 e 80, ok? Beijo!